É. Bom, a gente está na hora agora, então vamos Vamos. começar. De vez em quando eu volto lá, se chegar alguém te põe para dentro. Bom, vamos iniciar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, pedindo aos bondosos amigos espirituais que nos oriente na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, nas situações em que precisamos muito da intuição, para podermos fazer o melhor de nós, Senhor. E que possamos contribuir com todos aqueles que necessitam das informações, do conhecimento, e quiçá nós também possamos aprender. Ampara, Senhor, essa casa espírita, caminho de luz, que acolhe, que estuda, que aprende e que nos dá oportunidades. Que a sua luz esteja sempre com todos. Graças a Deus. Muito bem. Inclusive ficou uma capa lá no YouTube daquela aula da aula passada, aula 28, e na verdade nós nem entramos muito na aula 28, entramos um pouco, né? Então vai ter duas capas com a aula 28, talvez eu mude aquela capa para 28A e 28B, a situação, né? Então, onde que nós paramos? Só uma coisa. Conforme nós conversamos, eu mandei o material para as pessoas lerem, analisarem, só que eu descobri hoje que eu cometi um erro grave. Ao invés de mandar o material, eu mandei só a capa do material. Então, não ia adiantar nada, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos fazer 1 hora de aula e os últimos minutos, 30 ou 25 minutos, nós vamos conversar com mais carinho sobre o material da aula, para tentar ajudar nesse processo. E para a próxima aula, eu vou mandar esse material da aula 28, que só foi a capa, e o material da aula 29, conforme a gente combinou, para vocês poderem ler, marcar, tirar dúvidas e trazer dúvidas já para os momentos de discussão, que eu acho que assim fica mais palatável a coisa, né? Mas hoje a gente pretende fechar o assunto da consciência, porque tinha um material muito extenso da Joana, que eu retirei porque eu achei que esse é importante, mas não era fundamental. Então, hoje eu acho que nós vamos ter algum material que vai dar um alargamento de compreensão no processo. Uma coisa que a gente precisa entender é que, quando a gente estuda as coisas do ser humano, todas as coisas são importantes e todas são complexas. Se você pensar só no corpo humano fisicamente, já é complexo demais, né? Precisa se estudar muito para entender um pouco a questão da biologia, a fisiologia do corpo, como funciona isso, como funciona aquilo. Vocês veem que é uma complexidade muito grande. Quando você estuda a parte espiritual, a questão mental, a questão emocional, isso é um pouco mais complexo, porque envolve a própria pessoa, no sentido de que você empurra a pessoa para buscar se conhecer. Isso é muito difícil. Porque, como nós falamos no final da aula passada, uma coisa muito difícil é você lutar com você mesmo. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, que lutar com você mesmo significa lutar contra um monte de vícios, dificuldades, hábitos, automações que você adquiriu, instintos, muitas coisas que estão em você e que a gente, às vezes, sempre vê como uma coisa ruim, mas não é. São coisas que você conquistou, e se você comparar um processo emocional, um processo até mesmo vicioso com os animais irracionais, você vai ver que é um processo de evolução. Só que você ainda não aprendeu como dominar isso. Nesse tempo todo que nós vivemos como seres humanos, há milhares, há centenas de milhares de anos, nós não aprendemos muito bem como controlar, como organizar isso em nós. Por quê? Porque a gente sempre deixou toda essa parte de automação, instinto, emoção, tomar conta. A gente se leva por isso, porque é mais fácil, é desastroso, chega a ser doentio no sentido que provoca muitas doenças mentais, emocionais, mas a gente se deixa levar porque sempre fica aquela história de que você trabalhar isso é muito difícil, muito trabalhoso, muito cansativo, e aí é um processo mesmo de relaxamento que o ser humano faz em sua vida, e para ele atingir um mínimo de evolução, exige um esforço maior.
Quanto mais você evolui, o esforço diminui. Então você pensa, se você tem, vamos fazer uma suposição aqui, tá? É só uma suposição, gente, isso não tem número de lugar nenhum, é só para a gente entender. Imagina que nós somos um espírito que tem uma quantidade de instinto, emoção, de vício, em 100, 85, vamos imaginar. 15 são coisas boas que a gente faz de vez em quando, não sei o quê. Quem que vocês acham que normalmente ganha a batalha quase sempre? Os 85%. Porque o corpo acostumou com aquilo. O corpo acostumou com os hábitos, com os vícios, com os processos emocionais em que você grita, você fala, você se deprime, você foge, você, sabe, transfere, quer dizer, projeta. Tem 1000 coisas que é possível fazer que a vida já nos ofertou e que a gente aprendeu e que é mais fácil do que você criar dentro de você um processo de disciplina mais rígido para você trabalhar essas coisas. Então, esse é um confronto inevitável. É um confronto inevitável que o ser humano tem que ter. Isso não é para ter dúvida disso. Que esse confronto entre toda a energia, a potência que existe em nós, animalizada, e não estou falando do animal, animalizada que vem dos instintos, tudo isso, mas ainda de um ser muito animalizado, a potência é muito forte. Deixar-se levar por uma emoção, deixar-se levar por um vício, deixar-se levar por hábitos, automações, todo esse processo que foi construído em milhões, bilhões de anos, se pensarmos no reino mineral, vegetal, animal, né? Então, deixar-se levar por isso é muito mais fácil do que você lutar contra, né? É muito mais fácil. Mas é inevitável, porque nosso processo não é parar e olhar para trás e querer voltar para trás, não tem jeito. O nosso processo é ir para frente. Então, quando você pensa num animal, você imagina um ser irracional, de uma certa forma, é uma vida muito simples e fácil, porque ele simplesmente tem instinto e alguma emoção. Ele tem uma potência muito forte e ele trabalha com aquilo, e aquilo ali acabou. Ele vive, morre, mata, come e procria. Está feita a vida dele. É isso, ele vai fazer sempre a mesma coisa com alguma mudança sutil que ocorre de tipo, de raça, de família, né, entre os animais. E tem coisas incríveis que acontecem com os animais. Agora, quando você chega num ser racional, a coisa fica muito complexa, porque você coloca a racionalidade num ser ainda muito inferior, e aquilo vai com o tempo criando para ele um conflito que parece não acabar nunca. Aquele conflito de parece querer viver mais só ao lado animal, mais só ao lado das coisas que são automáticas, instintivas, e que é mais fácil, e assim, e seguir assim. E não olhar, porque tem um lado que é a eternidade, que é a imortalidade, que está lá na frente. Se você comparar, vamos comparar aqui uma vida de, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de anos, de animalidade, ser humano e tudo isso até hoje, você fala, nossa, mas é muita coisa guardada, e é verdade. Mas compara isso com a imortalidade. Isso significa um pingo no oceano. Então, esses tipos de pensamentos, de reflexões, nós temos que fazer sempre em nossa vida. Quem chega no nível de conhecer o espiritismo, reencarnação, e conhecer tudo que a gente conhece, nós temos que fazer reflexões muito sérias em nossa vida para a gente pensar que mesmo que seja difícil, doloroso, que é um parto difícil esse processo de busca interior, é inevitável. Não tem jeito. E quanto mais posterga, um pouco mais difícil fica, porque o outro lado fica mais forte, mais cômodo, né? Mais cômodo. Então, essa é uma introdução que eu queria falar para mostrar a importância da consciência. Porque a nossa consciência vai nos ajudar se nós deixarmos e nós quisermos. Senão, não. Senão, não. Todo mundo já viu falar de psicopatia, de pessoas que não têm, como dizem, não têm consciência, é a maneira de dizer, né? Mas a pessoa não se liga, não se toca, não se preocupa com nada. É um nível de atraso muito grande, maior do que aqueles que já têm um pouco de consciência.
Mas a consciência, ela só vai despertando na medida que você dá argumentação para o seu ego. Ou seja, você tem que focalizar. Enquanto você não abrir esse foco de luz da consciência em cima de coisas que são espirituais, de coisas que exigem esforço, de coisas que existe um processo de transformação, de uma percepção maior do que o medíocre, vamos falar assim, você fica estacionado e sofrendo, porque vai perdendo o tempo, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo. Né? Então, nesse sentido, a consciência é talvez uma das coisas mais importantes para compreender, porque é a consciência o nosso norte, a consciência é a bússola, né? A consciência é o local onde estão todas as coisas maravilhosas divinas, que a gente tem que acessar. Você imagina que você está num local cheio de arquivos, cheio de informações importantíssimas, e algumas que são chaves maravilhosas para te dar uma vida melhor, para te ajudar a entender a vida, para você aprender, para você crescer, progredir, ser um espírito mais feliz, tudo isso. Só que isso está guardado e trancado. E quem tem a chave para destrancar é você mesmo. Mas você precisa achar esse local e precisa achar o segredo. Qual é o segredo para abrir esse local? O segredo para abrir a chave, para abrir a consciência, é você dar os primeiros passos. Porque quando você dá os primeiros passos, a consciência que estava focada no local dá informações novas. E aí é um alimentando o outro. Te dá informações novas, te dá algumas sementes, você vai adubar aquilo, você vai trabalhar no dia a dia, vai crescer com aquilo, e ela vai liberando mais. É assim que funciona. Não vai ter mágica, não vai vir por misericórdia divina, ou porque o bom espírito vai te trazer um... Não, não vai. Porque isso é uma coisa que sempre, em qualquer época da vida, em qualquer milhões de anos na frente, atrás, trilhões de anos, sempre, o crescimento espiritual é um esforço individual de cada criatura. Com ajuda. E essa ajuda, se a gente merecer ajuda, senão nem isso é mais raro ainda. Mas a ajuda não é fazer por nós. Né? Não é fazer por nós. Então, a consciência é esse local, onde estão aquelas informações, aqueles mapas, aqueles caminhos maravilhosos de coisas que a gente precisa tanto para ser mais feliz, para ser seres de luz. Né? Então, vamos lá. Terminamos na aula passada, chegamos aqui, falamos um pouco disso aqui, vocês vão lembrar que a gente falou que quem aspira a ser amado antes de aprender a amar é imaturo, infantil, coercitivo e ególatra. Já falamos disso. Falamos também que no amadurecimento afetivo, né? Aqui nós estamos no terceiro parágrafo, no amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. Isso é muito lindo, porque depois vocês vão ver que Jesus usa também essa palavra, esplende. É uma palavra bonita, né? Esplende, né? Esplende, ilumina, brilha, né? Uma coisa maravilhosa. Por que no amadurecimento afetivo o ser esplende e supera-se? E esse é o primeiro amadurecimento que tem que haver, o afetivo, ou das emoções, ou mais coisas do que isso. Porque se o ser ele não amadurece afetivamente, significa que ele é o quê? Um espírito imaturo, infantil, no primeiro parágrafo. Ora, uma pessoa que é imatura, infantil, independe da idade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, deveria, mas às vezes não tem, ele nunca vai ter, né, uma iluminação afetiva, ele vai ser sempre um dependente, um raivoso, um depressivo, um triste, um magoado, um com raiva, um vicioso em várias coisas, né, uma pessoa que é narcisista, aquela pessoa que é invejosa, né? Tudo isso que a gente conhece, que a gente tem um pouco, às vezes muito, e que não é algo que vai brilhar ou que vai iluminar o nosso espírito. Não é. A gente sabe disso. Então, o amadurecimento efetivo é o primeiro que tem que acontecer. Só que tem um problema. Como é que alguém pode amadurecer efetivamente se ele é não amadurecido? É porque ele é imaturo. Se ele é imaturo, olha só como a coisa é maravilhosa e ao mesmo tempo é complexa. Se ele é imaturo, o que ele precisa
para ser maduro? Ele tem que entender as emoções. Não, ele não vai, ele é imaturo. Entende? Olha isso. Parece um beco sem saída. Mas aí ela fala para a gente, não, mas para você amadurecer afetivamente, você tem que tomar emprestado, lá do mental, lá da razão, uma coisa que se chama discernimento. Opa! Então, o amadurecimento mental vem depois do amadurecimento efetivo. Então, primeiro afetivo, depois mental. Mas o afetivo só acontece se você puxar um pouquinho de algo que está lá no mental para suportar o amadurecimento efetivo. Qual? Discernimento da razão. Então não tem como, você vê que uma coisa está ligada à outra. Vou fazer todo o meu amadurecimento efetivo, depois eu me preocupo com esse negócio de discernimento. Você não vai andar, não vai dar um passo. Não vai dar um passo, porque se você não entende nem o que é discernimento, significa que não tem nada, não vai acontecer nada. Que esse é o primeiro passo. Isso não é eu que estou dizendo, isso estava a Joana para todo lado, estava o Kardec. Lá no Kardec, eu já mostrei aqui várias vezes, está dizendo: a primeira coisa que o ser humano tem que fazer na vida, na sua caminhada, os primeiros passos, é descobrir o quê? A diferença do bem e mal. Com a diferença do bem e mal, você precisa do discernimento. E você vai fazer as escolhas. Pronto. Escolha você vai fazer a vida inteira. Então, você vai fazer escolhas baseadas em discernimento, não é baseado na afetividade, na emoção. Você tem que fazer escolha de acordo com o discernimento, compreensão. Porque o discernimento, nós vamos falar de um capítulo dele lá na frente. Como é que é? Como é que acontece? Como é que você conquista isso? O que você tem que fazer para ter um discernimento melhor? Nós vamos falar. Mas vocês veem que essa palavra vai aparecer em um monte de lugar aqui. Bom, além do amadurecimento efetivo, ele vai iluminar-se, vai superar-se e vai fazer o amadurecimento mental. Aí ele vai compreender que a vida é rica de significados. Aí ele vai entender a vida melhor. A vida fica diferente, porque tudo que acontece na vida passa despercebido por nós, coisas maravilhosas passam despercebidas. Até mesmo os nossos aprendizados difíceis passam despercebidos. E ele vai dizer que você vai descobrir que o sentido da vida é a imortalidade, é a atemporalidade. Isso a gente fala muito. E quando estuda o Evangelho, eu falo isso sempre, quando estuda o Evangelho de Jesus, a gente tem que olhar sempre com o sentido da atemporalidade. Né? Não tem como. Eu estava vendo esses dias, eu estava numa padaria, acho que tomando café, não sei o que, aí estava na televisão, eu estava vendo falar dos trabalhadores da última hora. Né? E aí fala sobre o pagamento dos trabalhadores da vinha. É uma coisa maravilhosa, porque Jesus pega a comparação de um trabalho, de um local físico, de trabalhadores, de salário, fala tudo que é a vida do dia a dia, de qualquer época da vida. Só que ele fala de uma forma temporal. Se a pessoa não entender que ele está falando de uma forma temporal, ela não vai entender nada. Então, por isso que eu digo, vai ler o Evangelho, tenta ver o lado atemporal do que Jesus está falando, porque ele está falando para o Espírito, não é para o ser humano. Ok, vamos lá. E aí começa, né, o que terminamos na aula passada. O amadurecimento mental que se adquire pela emoção é o conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial e amplia as perspectivas de realização completadora. Então, está dizendo assim, quando você faz um amadurecimento mental, que você adquire pelo processo de amadurecimento afetivo também, é conhecimento. E que esse conhecimento faz? Ele discerne todo o processo de valores constitutivos da existência do ser. É um salto imenso do processo de evolução. E não acontece numa encarnação só. Ele vai acontecendo. E ele diz mais, todo amadurecimento mental depende de um certo amadurecimento afetivo. Você vê que aqui ela não está falando, faz um, depois faz o outro. Não. Eles vão ali, às vezes, concomitante. Eles vão ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eles precisam, né? Precisam de um certo afetivo para ter um mental. Porque, senão, como é que você vai amadurecer mentalmente se você tem um monte de constrangimento de pseudo-necessidades emocionais? Que esse é um problema. Porque a maioria das nossas necessidades emocionais não são necessidades, são pseudo-necessidades, imaturidades. Então, você não tem amadurecimento mental, você continua sendo uma pessoa imatura. E aí, de novo, a razão.
ela é relevante. No terceiro parágrafo, a conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento. Volta de novo. Ela que forma o discernimento, né? Essa é uma palavra que algumas pessoas conhecem o significado, algumas não. Algumas conhecem o significado, mas não sabem como que faz para conquistar isso, o que eu tenho que fazer. Isso é importante. Isso é importante. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil, da ilusão e fantasia. Ou seja, o discernimento e a razão vai tirar da pessoa o quê? A ilusão e a fantasia da vida. Vai colocar ela em frente às realidades, para ela fazer melhores escolhas, para ela fazer um processo de amadurecimento. Vamos seguindo aqui. Até aqui é o final da aula passada. Tá? Aqui a gente começa um pouco. A consciência e a evolução. Isso aqui da série psicológica de Joana de Ange, e ela fala sempre alguma coisa do Carl Gustav Jung. Tá? Então, uma coisa bonita, ela diz assim: o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. É o mais alto e nobre investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a culminância, atravessa diferentes fases que lhe permite a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação. Isso, Joana, conforme Carl Gustav Jung. Então, só de você ler a primeira frase, gente, o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo. Quando você lê isso, você lê, para e pensa, o que você é, um ser humano, e você é isso que está escrito aí. Você é um ser humano, e você é exatamente isso que está escrito aí. Isso é muito grande. Isso é muito bonito de saber do potencial, porque isso é potencial. E a gente pode não usar esse potencial. A gente pode entregar a nossa vida de uma forma medíocre, barata, ou a gente se deixar levar pelas emoções, imaturidade, tudo isso. E não ser aquilo para que nós viemos. Aquilo para que nós viemos. Tem uma coisa muito interessante, todo mundo já ouviu, principalmente no passado, hoje acho que nem tanto, que o jovem fazia um monte de besteira e falava: eu sou autêntico, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. Quem não já ouviu isso? Aí na minha escola lá de filosofia, o professor falava assim: olha, mas o autêntico, o que é autêntico, né? Autêntico, quando você fala, vou no cartório autenticar um documento, o que significa autenticar? Ele vai pegar o documento que você quer autenticar e falar: me dá o original. Vai comparar e dar um carimbo, autêntico, não é isso? É isso. E o que é um ser humano autêntico? Um ser humano autêntico é um ser humano. É isso aqui. É um ser humano. Não é um boçal medíocre. Que eu faço assim porque eu sou autêntico. Não, não existe. Você faz as coisas que um ser humano deveria fazer. Se você não faz, você não é autêntico. Autêntico é aquele que faz o que um humano tem que fazer, ser humano. Ter humanidade perante a vida. Então, isso aqui eu acho lindo, essa frase. Eu já usei ela em várias maneiras diferentes, em vários lugares, em palestras, porque eu acho isso aqui é um chamamento muito bom para nós, que temos ainda muitas dificuldades na vida. Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. Então, aqui ela está dizendo, chegou na fase adulta, devia estar em condição, já devia ter conseguido amadurecer o mínimo para fazer isso. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz se acompanhar do emocional, gerando conflito. Assim, o período infantil perdura, tornando uma personalidade instável, insegura, atormentada, depressiva ou agressiva, ocultando-se em vários mecanismos perturbadores. Gente, fotografia da humanidade em geral hoje, mais do que nunca, né? A pessoa se tornou fisiologicamente um adulto, né? Mas emocionalmente totalmente imaturo. E aí vem o quê? O que acompanha uma imaturidade e um corpo físico fisiologicamente adulto? Acompanha tudo isso que está falando aqui. Pessoas adultas fazendo idiotices, fazendo besteiras, né? Você vê aí na rua, você vê nos YouTubes aí, cada coisa idiota, e você vê pessoas doentes também com esse processo.
Então, é o que ela está querendo colocar, é que as coisas deveriam seguir uma lógica. Você vai se tornando adulto, adolescente, e você vai vencendo e aprendendo aos poucos, para você ser um adulto com um pouco mais de saúde psíquica, né? Ok. Antes da definição de Jesus, que é a última, depois nós vamos entrar na conclusão, eu queria saber se alguém quer colocar alguma coisa, pergunta, dúvida. Mas a gente vai ter 30 minutos depois, tá? É o que eu falei. Mas a gente pode falar isso também agora, como quiser. Quando for 20 horas, a gente para, e às 20 e 30 a gente pode voltar e discutir o que a gente quiser. Mas se quiser falar agora, que já está lembrando alguma coisa, uma dúvida, manda ver. Tem alguma coisa? Num resumo, abrangendo tudo isso aí, tudo isso está dentro da consciência. Toda a maturidade, isso basta com que a gente consiga uma forma adulta de acessar esse banco de dados e buscar, não é? Por exemplo, o discernimento, a própria identidade, isso tudo está disponível. Basta essa chave do cofre para ir lá buscar essas informações. Eu digo isso em algumas apresentações que eu faço também, que tudo que a gente faz é responsabilidade nossa. Nós, como está nesse texto de Joana aqui, Deus criou a gente como o mais nobre investimento na vida. E dentro dessa colocação, a gente tendo essa consciência que também criado por Deus, nós temos a obrigação e o dever de se instruir, descobrir o segredo desse cofre e buscar todas essas informações para ser esse ser humano capaz de chegar para frente. É o que você falou, essa geração hoje, ela está muito desgastada com muitas irresponsabilidades, né? Eles não estão conseguindo captar e pensar de uma forma onde procuram uma evolução. Não existe uma progressão, a gente não vê acontecer uma progressão, uma melhora do ser humano. Parece que está estagnado. O mundo girando, muita informação, muitos descobrimentos, e o ser humano não evolui emocionalmente e espiritualmente. Mas está tudo ao alcance nosso, dentro da nossa consciência. Então, essa é uma situação macro da coisa. Você está certo. Na consciência está aquilo que a gente precisa para a evolução. Está lá. Só que ela libera na medida em que a pessoa tem condições. As chaves são essas. Ora, a razão foi liberada quando o ser se tornou fisiologicamente um ser humano, ou um pré-humano. Ali foi liberada a razão. De lá até hoje, nós viemos um processo desenvolvendo razão, mas ainda não desenvolvemos tudo, porque o discernimento faz parte da razão. E o discernimento é uma coisa difícil no mundo, não é muito comum. Incrível. E é inicial, é o processo inicial. Então você imagina assim, olha, se vocês viram aqui agora como a coisa funciona. Se você não fizer um mínimo de desenvolvimento afetivo, você fica imaturo, você não sai do lugar. Não adianta ser uma pessoa intelectualmente com um monte de informação escolar, acadêmica e tal, mas se você não faz um desenvolvimento afetivo, você vai estar sempre preso às emoções que são mais fortes que a própria intelectualidade. Você tem que desenvolver, por isso tem uma ordem. E você vê que às vezes ela fala que elas se interpenetram. Um desenvolvimento mínimo afetivo, um desenvolvimento mental, e aí vai. Mas se não tiver nenhum desenvolvimento afetivo mínimo, não tem desenvolvimento mental, não adianta. Então a consciência, ela vai liberando. Depois vamos ver agora do Jesus aqui, nós vamos entender. Ela vai liberando as doses. Porque pensa o seguinte, e se a consciência, o que está nela, dito lá no Evangelho, dito por Jesus, e nós já vamos ver, é a lei, e a grande lei é a lei de amor, que a gente não conhece. E abaixo da lei de amor vem um monte de coisa. A lei de justiça, a lei de bondade, a lei de ordem, né? As virtudes, mas tudo isso embaixo do amor. Então a gente tem que entender que na medida que a gente evolui,
Vamos evoluindo. A consciência vai liberando. Mas vai liberar coisas que a gente nem imagina hoje, que nem existe, nem sabe que existe, lá na frente, quando a gente evoluir muito. Porque a verdade, ela já existe. Mas a gente tem que acessá-la quando a gente tiver capacidade para isso. Enquanto isso, a gente não consegue. Então, hoje, o ser humano do planeta de expiação e prova está se debatendo com o quê? Com a razão, com a afetividade. Esse é o nosso ó do Borogodó. Ou seja, o muro que nós temos que quebrar é o da afetividade e a razão. São dois patamares difíceis, mas que a gente precisa trabalhar muito forte nele para a gente ficar na regeneração e subir até chegar no planeta ditoso, que provavelmente aí vai exigir um pouco mais, uma coisa mais elaborada, e assim sucessivamente. Mas a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, a consciência é o norte, e ela tem lá o que precisa em qualquer fase da evolução, em qualquer mundo, em qualquer situação, em qualquer dimensão, ela tem lá dentro dela o que se precisa, que lá está o recurso divino. E nós vamos entender melhor daqui a pouco, quando a gente falar de Jesus. Acho que a Grace quer fazer um comentário. Por favor. Eu estou aqui acompanhando também a aula. Eu fiz assim, um breve resumo, eu vou compartilhar com vocês, quem sabe a gente complementa assim, de uma forma mais simples, né? E a gente, e aqui junto nós poderemos ter uma compreensão melhor, né? Mais simples. Então, ele fala aqui, ó, que a maior luta que nós travamos é conosco mesmo. Tem uma parte aí uma frase do Carl Jung, que ele fala o seguinte, que muitas vezes a gente procura, né, os nossos inimigos, procura reconciliar tal, né, com os nossos inimigos, tudo, mas e quando o maior inimigo, o nosso maior inimigo é a gente mesmo? Diz que é uma luta isso, né? Você lutar contra você mesmo e você tentar se reconciliar com você mesmo, né? Então, a Joana colocou muito bem, ó, que a maior luta que nós travamos é conosco mesmo, né? Essas lutas internas contra os nossos vícios, as nossas emoções, as nossas fragilidades, as nossas carências. Então, tudo isso é uma luta danada que a gente tem que encarar, né? E tentar vencer isso, né? E o que acontece com isso? A partir do momento, isso tudo está onde? Na nossa consciência, todas essas informações que nós precisamos para vencer essa luta está lá na nossa consciência, né? E para abrir essa consciência é preciso o quê? Ter o crescimento espiritual, que é sempre individual. Nunca, não adianta, a gente pode assistir todas as palestras do mundo, pode ir a todas as missas, pode ler todos os livros, compreender tudo, ter toda a ajuda espiritual que realmente nós temos, muita ajuda espiritual, mas depende de quem? Da gente. Esse despertar, esse crescimento espiritual é individual. Ninguém pode fazer isso por nós mesmos. Olha, eu falando em ajuda espiritual, me permitem até, eu vou falar para vocês, mas depois eu vou pedir para ela, na edição, tirar para que não saia exatamente, mas que talvez não seja necessário que fique aqui. Quinta-feira passada, exatamente para vocês verem o quanto nós somos ajudados espiritualmente, nós fazemos um trabalho na nossa casa espírita, e saímos de lá bem, tranquila, e fomos até um supermercado, um atacadão, comprar material de limpeza, essas coisas. Chegou lá, de repente, do nada, eu estava bem. De repente, a sensação que eu tinha é algo assim tão diferente que eu não tenho dúvida que era uma influenciação espiritual. A impressão que eu tenho é mais próximo para vocês entenderem, a sensação que eu estava tendo é como, imagine se nós fôssemos um grande sorvete. Essa ideia está até me vindo agora, nem tinha pensado nisso, para simbolizar. Imagine se eu fosse um formato de pessoa, um grande sorvete. De repente, com a temperatura fosse aumentando, e aquela coisa, sorvete quando vai derretendo, aquilo meio viscoso, né? Era essa sensação que eu tinha. Eu comecei, você estava bem, de repente eu falei para o Rato,
eu estou passando mal. Eu estou passando mal. E aquela sensação que parecia que eu ia dissolver, ia cair ali no chão. Aí eu virei para ele e falei, eu vou para o carro. Aí eu pensei, nossa, eu não estou com fome, não está tão calor, a gente fica tentando, será que minha pressão caiu ou aumentou? Mas eu estava sentindo que era uma sensação que eu nunca tinha sentido, essa sensação de derretimento. Fui para o carro e já comecei a fazer uma prece. Aí eu deitei até assim no parapeito assim, do carro, o Ruela chegou e falou, o que houve? Eu falei, não sei, me ajuda, vamos fazer uma prece. Aí nós dois, ali no estacionamento do mercado, fizemos uma prece, eu pedi muita ajuda espiritual. Gente, aí depois da prece eu respirei, ele começou a dirigir devagarinho, eu fui me restabelecendo, é questão assim de 5 minutos, depois eu já estava normal. Aí fomos para resolver as outras coisas na cidade. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é como realmente a gente tem envolvimento espiritual, provavelmente na hora na prece, nós pedimos, se tivesse alguma companhia espiritual ali naquele momento, que fosse ajudada, que fosse encaminhada, que eu percebia. Eu estava do jeito que se eu fosse para um hospital, um pronto-socorro, iam me dar soro, ia me dar injeção, alguma coisa, porque eu estava muito mal. Então, gente, eu não tomei nada e tudo mais. Então, fica aquela coisa, a gente, na nossa consciência, a gente ter esse estar alerta para as informações que a vida nos dá. Tem hora, é claro, com todo respeito, a gente tem que respeitar, saber se está doente, não pode deixar de tomar um medicamento, nem nada, mas muitas vezes, se nós nos observarmos, essa influenciação é muito a questão espiritual, que às vezes com a prece, com a meditação, você consegue sair daquele estado perturbador, né? Então eu lembrei disso e compartilhando com vocês como cheguei em casa, fizemos novamente prece em gratidão pela ajuda, como eu falo, ajuda espiritual ostensiva. Ostensiva, assim, na hora, uma coisa de eu sair, de eu estar muito mal, daí uns 10 minutos passou, sem eu tomar remédio nem nada. A prece, né? O remédio que eu tomei foi a prece. Mas continuando aqui, então ele fala, né, que esse crescimento espiritual é sempre individual, mas nós sempre temos ajuda. Nós nunca estamos sozinhos. Aquela coisa que Jesus fala, pedi e obtereis, né? E fala também, ela na continuidade, sobre o amadurecimento afetivo. Essa superação que a gente tem, que a gente se esplende, se supera, quando a gente tem esse amadurecimento afetivo. E essas coisas, gente, é só nossa. Não significa de você estar financeiramente bem, estar cheio de saúde, estar com a vida amorosa, estar com os filhos, nada, não é nada assim material. É algo que está dentro de nós. Quando as pessoas perguntavam, né, eu achei isso muito interessante, né? O Chico sempre muito doente, fragilizado, tudo, né? E quando perguntava para ele se ele sentia-se doente, ele falava que não, ele não estava doente, né? Na verdade, era aquele corpo, sabe, que estava expurgando tudo aquilo, mas por dentro, a fortaleza do espírito, né? Então, a gente pode a mesma coisa, a questão da felicidade, né? De você perguntar, você é feliz? Você pode estar com tudo arrebentado na sua vida, mas se perguntar, você é feliz? Sim, eu sou feliz. Porque a felicidade não depende de coisas materiais exatamente. É claro, né, que as coisas materiais ajudam tudo, mas o seu estado íntimo é muito importante, a gente trabalhar essa coisa íntima na gente, né? E ela continua aqui, ó, que para você amadurecer é preciso ter discernimento da razão. Essa é a questão, você aprender a discernir, né? Diferenciar o bem e o mal para nós aprendermos a fazer boas escolhas, né? Ter um sentido na vida, de atemporalidade, não se prender no nosso sentido da vida, preso em uma vida. Se nós sabemos, no Evangelho tem uma parte lá que fala causas
atuais e causas anteriores das nossas dores, dos nossos problemas, né? Então, é bem claro, muitas das causas atuais, se nós formos honestos o suficiente, vamos ver, se muitas vezes eu tivesse ido por esse caminho ao invés de ir por aquele, talvez não tivesse tendo consequências que eu tenho hoje. E assim como e aquelas coisas que não têm explicações, fiz tudo certinho na vida, tudo bonitinho, e mesmo assim a dor bate forte, né? Aí vem a consolação do Espiritismo, né? Nos mostrando assim com muita clareza, né? Que são coisas que não foram dessa vida, mas que não existe, que Deus jamais deixaria que nós fôssemos injustiçados, né? Então, sempre há uma razão. Então, ele fala que a razão, né, razão nos leva a ter discernimento, né? E o que isso tira? A nossa ilusão, a nossa fantasia da vida, nos ajuda a fazer boas escolhas e ser, aí como ele diz, o ser humano, faz com que nós sejamos o ser humano o mais nobre investimento da vida. Então, né, gente? Então, resumindo, assim, para facilitar, né? Se a gente começar a pensar nisso, a gente começa a ter mais força para levar a vida, né? E para poder merecer estar em regeneração, no planeta de regeneração, né? Muito bom. Vamos na definição de Jesus agora, vai ficar uma coisa interessante. Primeiro, essa definição de Jesus, a gente precisa entender a situação em que isso aconteceu. Jesus, a história sempre fala que tem uma incógnita entre a adolescência e a juventude de Jesus, entre os 12, 13 anos até os 29, 28 anos, por aí. Não se sabe da história. Esse livro que a gente tem, que a gente leu, chama Maria de Nazaré, ele vai contar muitas coisas que não tem nos livros em geral. E conta, inclusive, o que Jesus fazia nesse tempo. Então, naquela época, tinha um povo chamado os essênios. E era um grupo de pessoas muito grande e que tinha um nível espiritual bem desenvolvido para a época, bem fora do contexto ali dos fariseus, aquela coisa toda. Um povo evoluído espiritualmente, que vivia em comunidades em vários locais diferentes. E aos 13 anos, Jesus foi levado para viver com eles um tempo. E também tem livros que falam disso, que Jesus foi levado para viver com os essênios, para aprender com os essênios. Só que aí não é isso está o equívoco. Jesus foi aos 13 anos viver com os essênios para ensinar aos essênios. Esse que é o ponto, né? E numa dessas palestras que Jesus vivia lá com eles, ensinando para eles, ele fala um pouco sobre consciência. E eu peguei um material aqui e eu quero passar para vocês. Então, é uma história em que ele está lá num local com muita gente, né, muitos desencarnados, iluminados, muitos espíritos encarnados, também espíritos de um grau evolutivo, e Jesus vai conversar com eles, sobre a questão da felicidade da consciência. Então, ele vai começar falando: filhos de Deus, que o Senhor vos abençoe. Não deveis pensar que estáis cruzando, nesse momento, a porta para a felicidade. Então, já está chamando a atenção deles, porque em alguns momentos que Jesus estava lá falando com eles, muitos deles comentavam: a gente está no paraíso, a gente está no céu, né? Aquela coisa era maravilhosa, luzes para todo lado. Não deveis pensar que estáis cruzando, nesse momento, a porta para a felicidade, do modo que a entende os homens. Aqui, na verdade, a porta se abre e compete a vós dar o primeiro passo para adentrar a arena do mundo, no combate às feras que desejam interromper o vosso caminhar. Então, esse foi o início da conversa, né? Então, ele vai começar falando. A felicidade, e felicidade é uma palavra que todos conhecem, e a gente sabe
que significa algo muito bom, algo duradouro, mas a gente não sabe exatamente o que é, a gente só imagina, e a gente confunde felicidade com estar feliz, com alegria, mas a felicidade em si é uma coisa que ainda não descobrimos. A felicidade é conquista, que sempre se irradia da consciência depois do dever cumprido. Pronto, então ele já está dizendo assim, você quer felicidade? Você tem que estar na sua consciência dizendo claramente para você que você cumpriu todos os seus deveres e não só cumpriu da melhor maneira que você podia. Fez tudo o que podia para cumprir os seus deveres. Pronto. Aí você começa a ter um átimo de felicidade. E ele fala mais, tem mais coisa. A tranquilidade de consciência, agora é um outro nível. Você ficou feliz porque você cumpriu o seu dever da melhor maneira possível. Isso sem dúvida nenhuma. A tranquilidade de consciência desatará muitos valores dentro de vós. Então, aí agora vem um outro nível. Quando você tiver tranquilidade de consciência, significa que você já entrou para um outro patamar. E o que ela vai fazer, a consciência? Desatará muitos valores. Percebe a consciência liberando as coisas? Ela vai liberando. Desatará significa desatar, liberar. Vai liberar muitos valores dentro de vós. Virtudes. Que, olha a palavra que eu falei, esplendendo, quer dizer, iluminando, brilhando, libertarão mais e mais a consciência. Olha só. Então, olha só o processo da consciência com Jesus. Primeiro, você vai ter momentos de felicidade ou felicidade, porque você vai sempre cumprir o seu dever da melhor maneira. Aquilo vai trazer, por consequência, se você fizer isso cotidianamente, sempre fizer isso, e se tornar parte de você, vai te trazer uma tranquilidade de consciência. Quando a consciência estiver tranquila, e ela perceber o nível que você está indo, ela vai desatar, vai abrir para você, como se fossem as chavezinhas, de muitos valores, virtudes, sementes de virtudes, que iluminando mais e mais, vai libertar mais a sua consciência. Essa é a visão da consciência, parcialmente, de Jesus. Vamos lá. Estamos todos a serviço de Deus, e Ele sabe o que deveremos fazer. Há quanto tempo essa fraternidade semeia o amor? Falando com os essênios. Há muitos ébos, pois ele é uma semente e, por excelência divina, frutifica com abundância em todas as direções da vida. Então, o que ele está dizendo aqui é que existem sementes em que são frutificadas de acordo com o quê? Com a vivência. Aqui, no caso, a fraternidade e o amor. Né? O amor vamos dizer assim, como ele vai falar depois, o amor é a virtude mãe. Né? Muito bem. Estamos vivendo momentos de decisão. Estamos falando aqui do terceiro parágrafo. Estamos vivendo os momentos de decisão, de renunciar a tudo em favor da harmonia, de renunciar, se preciso, à própria vida terrena para ganhar, sem pensar no ganho, a vida eterna, na luz dos sóis da eternidade. Então, ele já está dizendo para os essênios, olha, no momento que ele estava aqui, vamos pensar no contexto. Ele sabia o que ia acontecer, que a maioria ia ser sacrificada, que a maioria ia ser mortas, né, pelas leis, aquela coisa toda lá. Então, ele já estava dizendo, olha, é isso. Então, ele vai falar o seguinte, olha, renunciar mesmo com a própria vida, para ganhar, sem pensar no ganho. Não adianta. Aí olha o que ele já coloca. Olha, você imagina, vai ser condenado à morte no circo. Então você vai em paz e você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você não vai fazer aquilo pensando no ganho, senão você não vai ter. Então, entende como a coisa funciona? É a bondade que está na pessoa de verdade. Ela não está pensando que vai ser beneficiada. Não, ela sabe que vai ter a vida eterna, mas ela não vai com esse intuito. Ela já conquistou dentro dela uma paz de consciência. É a paz de consciência do Paulo, para quem conhece o livro Paulo Estevam. Né? Muito bem. Na postura de todos que me cercam, vejo e sinto a boa vontade. Entretanto, estamos ainda na palavra, que é necessária, porém teórica.
compete-vos encontrar a resistência íntima para viver o que estáis idealizando. É a prática, é a essência, né? Nesse ninho de amor e de fraternidade, entrega-vos sem objeção à luta, pela forma que o amor possa vos conduzir, pois verdadeiramente quem ama desconhece obstáculos e nunca se esmorece nos caminhos. São palavras que a gente percebe de um espírito bem evoluído. Sou o pastor. Oi. É impressionante o que acabou de acontecer. Eu estava exatamente em Paulo e Estevão quando você falou esse texto e citou-os. No mesmo instante que você citou, eu estava nesse pensamento, porque eu estou ouvindo, de novo, eu já li esse livro e estou exatamente nessa parte onde o Paulo de Tarso está capturando todos os discípulos e levando para... E todos eles indo de boa, tranquilo, e eles profetizam e contam as histórias, e o Paulo de Tarso ouve, se compadece disso, mas ele, como é o homem da lei, ele se brutaliza e leva eles, e todos eles, ele fica mais bravo porque todos eles estão indo de consciência limpa, tranquila, ganhando essa liberdade de ir embora, doando a vida em prol exatamente isso aí. desse amor. Essa é a felicidade que eles estão buscando. O Maurício, interessante é que o Paulo, né, nessa parte do livro, né, você vai lembrar, que ele comenta depois que o que mais deixava ele ansioso, assim, angustiado, é que ele era um cumpridor da lei, né? Ele fazia tudo com muita paixão, com muita responsabilidade, mas que ele falava que ele não conseguia ter nem de perto aquela paz dos discípulos de Jesus, né? Que se entregavam sem resistência nem nada, né? E ele ficava, aquilo gerava uma angústia até nele, né? Que como ele, um cumpridor de tudo, né? E não tinha, ele tinha até uma certa inveja, né? Da paz, da serenidade daqueles todos que estavam sofrendo, sendo massacrados e tinha aquela áurea de tranquilidade. É muito bonita, né? Você vê, isso aqui, incomodava no Paulo. E aqui você vê, né, no do Paulo, que fala, né, a própria vida terrena para ganhar sem pensar no ganho. Quando você vê o filme do Paulo, um novo que saiu há um tempo atrás, novo assim, deve ter alguns anos, ele coloca sempre muito isso, que ele não tinha nenhuma percepção de que ele vai ganhar, não tem isso. Eu estou só servindo. Sem interesse. Sem interesse, Maravilhoso. Vamos Mas aqui. foi impressionante. Nós pensamos na mesma situação ao mesmo instante. Isso que me... Sintonia, né? Isso aí são os espíritos, né? Que vão nos ajudando, né? Encaixando as peças. Então, vamos lá. Sou o pastor de todas as ovelhas da terra. Sou o mestre e vós os discípulos. Em mim achareis guarita, para sempre paz para os vossos corações. Sou a fonte onde bebereis a água da vida. Estais vos aprontando para lutar, e a batalha maior inicia-se dentro de vós, para que possais compreender os inimigos de fora, vencendo primeiro a vós mesmos. Filhos diletos, que o Senhor vele por todos, todos vós, sempre e sempre. Devemos começar hoje com a virtude mãe. Agora ele vai falar do amor. Falou da consciência, vai falar do amor. A virtude mãe. Aquela que gerou todas as outras no ambiente de Deus. Não podemos existir sem ela. O dom da fala nela foi gerado, o dom da visão é filho do seu carinho. E a vida é fruto do seu aconchego. Vou falar-vos do amor. Aí o amor é o que a gente fala. É o que gera, é o gerado por Deus que gera todo o universo, todas as coisas existentes, espiritual e material. O que é bonito é esse finalzinho aqui. Deixa eu ver se esse é o finalzinho. Se não temos condições para qualificar o nosso Pai, que está nos céus, no terceiro parágrafo, para não diminuí-lo tanto, vamos chamá-los de amor, mesmo sendo ele bem maior que esse amor, por ter sido ele quem o criou.
Estamos nas condições de buscar o amor, porque sem ele nada podereis fazer. O amor deve ser o alicerce de todos os vossos ideais. Ele é toda a vossa defesa, a vossa alegria, a vossa felicidade. Então ele vai colocando o amor como aquele que é a virtude mãe mesmo, a virtude mãe. E ele diz assim para nós: tudo o que fizerdes, faze com amor, para a garantia da paz. Quando pensardes, não vos esqueçais do amor. Quando falardes, lembrai-vos dele. A caminho com alguém, seja ele lembrado. Em família, alimentai essa ideia, porque o amor para todos vós deve ser de mais utilidade do que o ar da água e o alimento do corpo. Mesmo quando o silêncio for o vosso ambiente, para ouvirdes alguém, pensai no amor, que ele, pelos canais estabelecidos por Deus, visitará a quem vos fala, pondo no seu coração a vontade e os sentimentos da caridade, o clima do perdão e a fé. Se disserdes que amais e julgardes o vosso irmão em caminho, estareis mentindo, diante da maior força dos céus, que é o amor. Se vos alegrardes com as injúrias aos injuriados, verdadeiramente não amais. Se a vossa boca for motivo de escândalo, ela se esqueceu de amar, porque ele é reto na sua estrutura divina e visita os homens na sua pureza espiritual. Peço-vos que ameis aos vossos semelhantes, como a vós mesmos, que sereis abençoados pela consciência, trono majestoso do nosso Pai. Olha que coisa linda, a consciência é o trono majestoso de Deus, que está nos céus. E se quereis saber mais sobre o amor, que a gente não sabe, ele fala: começai a amar, que a inspiração divina dar-vos-á o que faltar em todos os caminhos das vossas atividades. E aí, ligo a isso aqui uma outra fala que diz assim: nós sabemos o que é o amor? Não, não sabemos. Tá bom. Mas Jesus fala que nós temos que amar. Mas a gente não sabe. O que a gente faz? A gente vai por um processo chamado de imitação do amor. A gente não sabe o que é amor. A gente vai fazer aquelas coisas que estão ao nosso alcance, que são imitação do amor. Por que imitação? Vamos pensar em algumas coisas aqui. Tolerância é uma imitação do amor. Por quê? O ato da tolerância está impregnado do amor, mas impregnado não significa que é amor, é uma imitação. Gratidão é a imitação do amor. Generosidade, imitação do amor. Solidariedade, fraternidade, tudo isso é imitação do amor, porque o amor não é a virtude mãe, as outras virtudes estão abaixo, imitando o amor. E muitas delas estão acessíveis a nós. Aí, Maurício, muitas delas têm sementes acessíveis, que nós temos que buscar. Agora, imagina um dia que a gente desenvolveu todas as virtudes que existem, que a gente nem sabe que existe, a gente chega um dia no amor. Mas a gente precisa começar. Aqui é um resumo, que depois vocês podem ver, não é muito importante, mas o que é importante é isso aqui, tá, gente? É conclusões. A gente precisa fazer as conclusões para a gente conversar um pouco. As conclusões dão a gente um entendimento melhor sobre a consciência. Conclusões sobre a consciência. Conforme nossas incursões nesses vastos caminhos de definições, podemos concluir que... Eu tentei colocar isso numa ordem sequencial, tá? Numa ordem desde de criação, desenvolvimento, tudo isso. Acho que a Yolanda caiu, deixa ela voltar aqui para ela não perder essa parte, que é importante. Então, aqui o processo da consciência, desde o início da criação. Para quem viu aquele vídeo da circunferência vai entender que foi criado lá em cima, no alto nível. Então, a criação da consciência é de origem divina. É o trono majestoso de Deus, Jesus disse. Então, criação divina. A criação da consciência foi elaborada pela divindade no início da criação. Foi elaborada. Ela é o ponto de ligação entre a lei divina, amor, e o ser na sua trajetória. Então, é a ligação. Ela é o quê? Ela é a bússola, é o guia. Ela tem a lei maior e todas as que estão abaixo, as imitações. E ela está disponível para o ser na sua trajetória. Ela acompanhou todos os seres, mesmo antes da criação do universo, como concebemos. Então, tem coisas que a gente não sabe, mas ela sempre existiu. Instalada em um princípio espiritual e material que se junta para a jornada da criação. Aqui é aquilo, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, princípio espiritual e princípio material. Aqui ela foi instalada. O objetivo da consciência, quando chega ao ser racional, agora chegou no homem,
é guiá-lo para uma jornada de aprendizado num caminho da lei de amor, como se fosse uma bússola inquestionável. Então, aqui nós estamos contando passo a passo, como se fosse vendo um filme da consciência, o que vai acontecendo com ela. Vamos lá. O caminho é o despertamento para o espiritual, com desenvolvimento de sementes já implantadas pelo divino em nossa mente. Acabamos de falar da semente, então vai acompanhando o raciocínio. Então, o desenvolvimento, quer dizer, aí você viu que criação, instalação, é a bússola, tem as leis, e aí o desenvolvimento é nosso. Esse é o processo do ser humano. Até ali foi Deus, agora é nós. Passa por compreender os recursos, as ferramentas e os processos que precisam ser aprendidos e levados à execução no transcorrer das existências. É nossa responsabilidade entender a consciência, compreender os recursos, as ferramentas, como faz, como não faz, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Vocês viram que não é muito simples. Por quê? Porque é nossa responsabilidade, não é deles, né? O despertamento normalmente se faz nas fases iniciais da evolução, pelo método do conflito e contrastes, o bem e o mal. Por isso Kardec fala, vocês estão no início do desenvolvimento, vocês precisam saber desenvolver o quê? Como escolher, o discernimento, como que você escolhe. Os contrastes devem ser a motivação para a procura da cura. Então, o contraste é porque vai aparecer um sofrimento, uma dor, justiça das aflições, as aflições, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, todo o processo, vocês veem que estão no início das bem-aventuranças. Por que está lá? Porque é o conflito dos seres iniciais, dos seres que começam uma trajetória. Então, a consciência, ela começa no início a criar uns contrastes, umas divergências, para que o ser perceba algo que está acontecendo com ele. Não pode ficar tudo certo, tudo bem do jeito que está. Então, vai aparecer o contraste, para ele ser motivado para a cura. Último parágrafo aqui. A cura começa com o ser identificando-se com a lei maior. Ou seja, quando o ser começa a buscar a espiritualidade, busca se identificar com a lei de amor, vai começando esse processo, essa identificação vai proporcionar a ele a cura, ou as curas, a partir de sua apresentação num mundo ainda inferior. Vamos lá. A cura se dá pelo empenho, perseverança e motivação de cada ser, pois ela é individual. A busca pela disciplina, discernimento e compreensão das suas identificações é o primeiro passo da jornada. Disciplina, discernimento e identificações que ele tem. É o primeiro passo da jornada. Tá aqui os 3 itens são mais importantes na jornada. Com o empenho do primeiro passo acima, buscaria o segundo nível, que é saber escolher por si. Esse é o primeiro despertar da consciência como posse de si mesmo. Vão entendendo a lógica. Esse material eu vou mandar, então. Vocês vão ler isso com calma, porque na próxima aula a gente vai começar falando disso aqui, tá? O próximo passo, várias vidas, é o desenvolvimento das virtudes. Várias, que são todas estas subníveis da lei do amor. Isso é virtude, isso é virtude, isso é virtude, tá? Esse processo de trabalho aqui é virtude, mas as outras virtudes morais, vamos falar assim, porque aqui não são virtudes morais, são virtudes de crescimento intelectivo e outras coisas mais. E vai te suportar no desenvolvimento das virtudes morais. Aí aqui tem o passo das virtudes. Estas 2 fases acima, que é essa busca por esse processo, que é o primeiro passo, e esse das virtudes, são os passos mais importantes e fundamentais para o início. Para o início. De um processo de alinhamento consciencial que ainda é muito difícil encontrar no mundo. Gente, esses 2 passos são os passos iniciais de um processo de evolução que leva o espírito para um alto grau de evolução nesse nível que nós estamos. Mas isso ainda é muito difícil de encontrar nesse mundo que a gente vive. É aqui que eu queria parar, com esse conclusões. Eu não queria deixar de falar dessas conclusões, e para a gente ou poder tirar dúvida ou falar alguma coisa, ou a gente fala assim, não, eu prefiro guardar o material para me ler em casa e na semana que vem eu quero discutir um pouco, entender melhor, como vocês quiserem, gente. Fique à vontade aí, o Maurício, e Yolanda também.
Eu prefiro, é o que eu estava pensando, você mandar e aí a gente ficar com o material e estudar um pouco mais na próxima, conversar um pouco mais sobre essa conclusão dessa consciência, porque achei muito importante, muito importante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava hoje muito com um sentimento de uma tristeza muito grande, dentro de mim. Desde ontem, alguns problemas, e com certeza, parece não, eu estou mais leve, né? Mais tranquila, com mais. E parece que está assim, na minha mente, alguma coisa abrindo, assim, pensando na minha mente, que eu ainda não, por isso que eu quero estudar mais, e que está me fazendo bem, está me tirando aquela peso e aquela tristeza tão grande que está dentro de mim. Isso é muito bom. Muito obrigada para todos, né? Todos que estão aqui, né? Todos nós que estamos fazendo esse estudo. Maurício, você, sua opinião? Eu concordo também com a Yolanda, da gente rever com o tempo todos esses itens da conclusão aqui. Mas eu estava, enquanto ela falava, eu estava aqui pensando que até então, para mim, a felicidade eram momentos. Alguns momentos, ninguém é feliz todos os momentos. E hoje, caminhando pela praia, eu consigo fazer minhas reflexões, que aí eu sento, fico olhando para o sol, e a gente consegue perceber de que são fraçõezinhas que te transformam, são pequenas frações que te dão um bem-estar, que te confunde até se isso é um bem-estar ou se é uma felicidade. Mas o ser humano, a gente tem como princípio reclamar de tudo. E aí, quando você consegue fazer uma comparação do que a gente está vivendo e acha que não é feliz, com aquele que não tem nada disso, e às vezes é muito mais feliz do que a gente que tem até algum conhecimento a mais, estudou mais e não conseguiu encontrar esse momento feliz. E eu tenho como exemplo um amigo que era extremamente humilde, muito humilde. Trabalhava comigo lá em Itaipu e eu comentava com a Silvia, minha esposa, falava assim: nossa, o Cláudio não tem nada, ele não faz nada, mora bem modesto. E, cara, ele sempre está feliz, né? Chegava a dar até um pontinha de inveja dele. E é um rapaz que teve a vida inteira humilde, ele era extremamente católico, frequentava todos os momentos da vida dele, e levou uma vida assim bem calma. Então a felicidade é uma coisa bem efêmera, né? A gente não consegue captar, mas vou estudar passo a passo disso aqui e durante a semana mesmo eu já vou fazer algum questionamento. Ô Maurício, duas coisas você colocou aí dessas reflexões desse seu amigo aí, nós comentamos também, né, que essa a questão, felicidade é uma coisa interna, independe de todas as coisas materiais, as coisas palpáveis, né? Independe mesmo. Logicamente, né, que às vezes você está numa situação confortável, tem uma casa, tem alimento, tudo. Isso ajuda, claro, mas, como você colocou aí, uma pessoa humilde e tal, e era imensamente feliz. Né? Foi o que nós falamos há pouco aí sobre o Chico também. E Yolanda, respondendo também a você, essa paz, tranquilidade, que quando a gente se dispõe a parar um pouco, e aqui, por exemplo, como o que nós fazemos, não tenha dúvida, nós somos altamente auxiliados pelo plano espiritual. A nossa casa,
nesses momentos. Às vezes, sempre nos nossos cursos, eu sempre sugeria para cada um que colocasse uma jarra de água, que nesse momento vai ser fluidificada a água. Então, nós estamos sendo assessorados. Observar a maior parte, claro, nosso pensamento às vezes voa, né? Mas se a gente tiver assim, muito empenhado a participar da aula, a gente vê que a gente nem percebe o tempo passar. A gente fica tão conectado. Nessa hora, o que é que nossos amigos espirituais, amoráveis, benevolentes, o que é que eles, misericordiosos, o que é que eles fazem? Eles trabalham a nossa saúde, nosso emocional, nosso equilíbrio, né? Então, essa paz que você diz que sente, essa serenidade, aqui também nós sentimos. Sentimos que toda vez, na hora, quando nós estamos aqui, é como se estivessem limpando a nossa casa, limpando a nossa mente, né? E vamos, então, com esse sentimento, agradecer a espiritualidade, né? Vamos, então, partindo para a nossa prece final. Só para comentar uma coisa. Tá. É interessante, Maurício, você comentou uma coisa. Esse dia nós fizemos uma palestra, achei bastante interessante o que eu ouvi de um filósofo brasileiro, e eu coloquei isso de uma forma espiritualizada na palestra. Mas ele vai falar de alegria. Ele fala assim, a alegria é uma potência que invade o seu corpo por breves instantes. Alegria, ela vem. Pode durar um pouquinho, não dura muito, porque é algo que o nosso corpo nem está muito preparado para que dure muito. Agora, você imagina se a felicidade é uma alegria que nunca cessa, se nós teríamos competência para ter isso. A gente não consegue. Então, tudo na vida é dosado à evolução espiritual dos seres. Mas nós podemos aprender a ter mais potências de alegrias em nossa vida. Olha que coisa boa. Basta que a gente olhe para as coisas diferentes do que a gente está acostumado a olhar. Olhar com gratidão, olhar agradecendo. Coisas simples, pequenas no dia a dia. Isso fará com que a nossa vida comece a ser um pouco melhor. Embora todos os problemas. Não tem problema, os problemas não são problemas. É aquela coisa, né, que é bem claro que o Espiritismo fala. O Espiritismo, a gente estava vendo uma palestra que estava falando sobre o seguinte, que muitas vezes a pessoa procura o Espiritismo achando que os espíritos vão ler o futuro, vão relembrar o passado, vão dar fórmulas de... Não, nada disso. O Espiritismo é simplesmente essa parte consoladora que eles nos dá é o quê? É explicar, clarear nossa mente. Não resolve nossos problemas, mas nos dá respaldo para que a gente caminhe firme na vida, com mais determinação, com mais alegria no coração, né? E passa pelos problemas de uma forma mais suave. Né? Gente, eu vou pedir hoje, se for possível, que a Yolanda faça a prece para a gente. Já que ela falou que está se sentindo bem, que faça uma prece, então, para a gente terminar a aula. E eu vou passar esse material no máximo amanhã para todos vocês no PowerPoint, no e-mail, tá bom? Pode ser, Yolanda? Pode. Então, vamos lá. Nesse momento, Senhor, Maria, todos os bons espíritos que nos acompanham, meus irmãos que estão aqui encarnados, Maurício, Grace, Porrela, agradeço, é somente um sentimento forte, que é a gratidão. A gratidão e estender essa gratidão ao máximo que puder, que nós possamos estender ao máximo para todas as pessoas que estão neste planeta lutando, cada um à sua moda, cada um do seu jeito, e nós estamos aqui com esse grupo ajudando uns aos outros, recebendo ajuda e emitindo também a nossa, mesmo que pouquinho, a nossa
a nossa paz, o nosso desejo de melhora, o desejo grande de melhora. E por isso agradecemos a todos que estão presentes e que a gente termine dê continuidade a essa semana com esse sentimento de paz, tranquilidade, de amor, e que a gente possa manter cada vez mais, alimentar cada vez mais dentro do coração, que nós temos esse compromisso conosco mesmo. Uma das frases que me tocou profundamente foi quando falou, né, que Deus nos criou, a nós, seres humanos, criou todos nós. E nós precisamos aprender quem somos nós, aprender quem somos nós nesse mundo, e estamos crescendo. Nesse momento, há muita paz, muita gratidão, e a gente se despeça em paz e que tenhamos uma semana também na paz do Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, obrigado demais. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Tchau, gente. Maurício, Laninha, um beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau.